reclamação sobre transporte, é isso? Isso, lá no bairro Colina do Santa Isabel, que fica no distrito de Tupi, e por lá os moradores querem mais número de linhas de transporte público, porque hoje são 3 únicas linhas que não têm sido suficiente para atender a população hoje. E a gente conversou com o presidente da Associação de Moradores, muito bem organizado o bairro, viu, Neto? Quero destacar aqui, muito bem organizado, inclusive pela questão aí de fazer toda essa pesquisa dentro do bairro para ver as necessidades dos moradores. Reclamação dos moradores do bairro Santa Isabel. Pode soltar. A equipe de reportagens do programa Piracicaba Agora veio hoje até o bairro Colina do Santa Isabel, que fica no distrito de Tupi, justamente para ouvir os moradores sobre a reclamação da falta de linhas de ônibus que passam por aqui hoje. Para a gente entender, hoje aqui são 3 horários de ônibus, somente às 5 horas da manhã, às 1h20 da tarde e às 7h20 da noite. Do mais, a pessoa tem que ir de carro próprio, a pé ou então buscar outro meio para chegar até o trabalho, até a faculdade, até a escola. Nós vamos conversar agora com o Carlos, que está aqui, que é presidente da Associação de Moradores aqui do bairro, que fez todo o levantamento e inclusive trouxe aqui para a gente um mapa para a gente entender a extensão do bairro aqui, Colina do Santa Isabel. Mostra para a gente então, Marcos, aonde é que o ônibus entra e qual que é o trajeto feito por ele hoje? Pois não, Mônica. Esse ônibus ele entra na estrada municipal Santa Isabel, ele sobe até um ponto que é conhecido aqui na nossa comunidade como bifurcação, ele pega a estrada 16, na sequência ele pega a estrada 13, chegando até a estrada 14, subindo ela até o seu final, ele acompanha um pedaço da estrada 17, desce pela estrada 15, e retorna ao seu trajeto de origem. Esse é o trajeto que o ônibus faz hoje e que a gente entende que é pequeno. Ou seja, ele faz esse pequeno trajeto que não engloba todo o bairro, somente 3 vezes ao dia. Para a gente entender, Fábio, dá para mostrar aqui? Então, só nesse trechinho aqui é onde o ônibus passa. Mas o bairro, olha só, é tudo isso aqui. Hoje aqui, nessa extensão toda do Colina do Santa Isabel, nós temos quantos moradores? Nós temos 1.157 moradores. Vocês, a Associação de Moradores, fez justamente esse levantamento, foi de casa em casa, conversando com família a família, ouvindo as reclamações sobre o transporte público. Qual que foi o resultado? Hoje, se tivesse o transporte público, teria muitos usuários? Mônica, foi assim, nós entrevistamos 298 pessoas, uma de cada residência onde moram pessoas aqui. Dessas, 296 diriam fazer uso do transporte coletivo se houvesse. Tá? Então, assim, é um número bastante expressivo, é a sua maioria, tá? Quase que a totalidade das pessoas usariam sim o transporte coletivo. Foram diversos protocolos, desde 2013 a gente viu protocolos aqui encaminhados junto à Prefeitura, junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Piracicaba. E em resposta, a Secretaria de Trânsito e Transporte diz que monitorou e que hoje, no horário das 5 horas da manhã, somente 13 pessoas embarcam no ônibus. À 1h30 da tarde, somente 12 pessoas embarcam no ônibus. E à tarde, à noite, às 19h30, ninguém embarca, somente tem o desembarque de 6 pessoas no ônibus. Ou seja, por quê? Porque esses horários, somente essas pessoas são atendidas. O restante da comunidade, que poderia também ser usada, não dá. Os horários não coincidem com o horário de trabalho, com o horário de faculdade. Exatamente, Mônica. Então, é isso que a gente vem querendo mostrar à Secretaria de Trânsito. O nosso levantamento mostrou que uma flexibilização maior, uma quantidade maior de horário de ônibus, serviria às pessoas. Hoje, para atender a população aqui que diz usar o transporte público caso tenha mais horários, quantos horários em média precisaria aqui para estar atendendo então a população, principalmente quem trabalha fora? Olha, a gente ouviu diversas opiniões e a gente fez um apanhado geral com os horários que a gente escutou da população que seria mais útil a um ou outro. Dessa maneira, a gente sabe que a gente nasceu para querer, né? Sempre quer mais. Mas a gente viu que com 3 horários a mais de manhã e 3 horários a mais à tarde, daria para fazer um atendimento bem bacana dentro da comunidade. Tá? Não podendo nos esquecer de um horário noturno para quem queira estudar. Agora, solução essa que os moradores já levaram até como sugestão
para a Prefeitura Municipal de Piracicaba, para se utilizar, então, o sistema de integração aqui também. Explica para a gente, Carlos, como é que seria esse sistema de integração que atenderia, então, mais moradores aqui do bairro? Então, a gente sugeriu que se colocasse, a princípio, um micro-ônibus em que ele passaria no Santa Isabel, as pessoas pegariam esse micro-ônibus, pagariam a passagem, a gente não pediu nada de graça, isso é importante ressalvar isso. A gente pagaria a passagem e fazíamos a integração com a linha Parque Peora, lá no bairro. Lá em Tupi. Lá no bairro do Tupi. Isso então que vocês esperam do poder público? Exatamente. Que pelo menos em caráter experimental, tá? Que a gente dê oportunidade das pessoas andarem com o transporte coletivo. É essa oportunidade que a gente quer para a nossa comunidade. É isso que nós esperamos do poder público de Piracicaba. Olha, o que os moradores querem, né, uma coisa né, tem que ser atendido, gente. A quantidade de moradores ali do bairro são muitas pessoas. E é o que ele falou que a Mônica estava explicando aqui, né? Se você coloca a opção, né, de um ônibus, dá para você mapear quantas pessoas vão, de fato, né, pegar o ônibus. Pode colocar como experimental, uma semana, 2 semanas. É exatamente isso que ele pede. Por quê? Porque foi feita essa fiscalização, esse monitoramento, na verdade, essa palavra correta, dentro dos horários que tem hoje, que é às 5 da manhã, 1h20 da tarde e 7h30 da noite. E aí o número não é grande de passageiros, até quem trabalha no comércio não vai com ônibus às 5 horas da manhã para o trabalho, vai? Vai ficar todo esse tempo. Parado, tá certo, como, quem né? trabalha às 6 horas da manhã dá para ir com ônibus às 5 horas, mas aí sai por volta de 2 horas da tarde, 3 horas. Ele vai ter que esperar o ônibus às 7 horas Até da noite para poder voltar difícil, com o transporte coletivo para o bairro. Aí o que os moradores pedem? E é importante o que a Associação de Moradores fez. Foi de casa em casa, fazendo essa pesquisa. Olha, se nós tivéssemos um horário que atendesse que você chegasse até o centro da cidade, no horário de trabalhar, você iria de ônibus? Claro que eu iria de ônibus, né? Muitas pessoas vão até Tupi a pé para conseguir pegar o ônibus, sendo que o bairro Santa Isabel é grande e não atende nem metade do bairro, o ônibus não passa ali por dentro. E ele sugere a integração também, que seria extremamente importante para atender todos os moradores. A gente entrou em contato, chegou a resposta já, Mônica? Não, ainda não. A gente entrou em contato com a Semutran para ver se há essa possibilidade de fazer isso em caráter experimental, para ver se realmente, né, tem esse número de passageiros conforme a pesquisa feita pela associação, mas até agora a gente não recebeu se há essa possibilidade de fazer esse experimento, então, de mais linhas de ônibus lá no bairro.